Jacareí vai muito além do que você já viu. Neste especial, a gente te convida a redescobrir a cidade por novos olhares. Entre histórias, sabores, cultura e esporte, um passeio diferente, cheio de identidade, que revela a essência de um lugar que surpreende a cada esquina. A gente te mostra um novo jeito de enxergar, sentir e se conectar com a cidade. Prefeito, e para a gente começar essa nossa conversa, estamos aqui na Sala Mário Lago, não à toa, um dos espaços tradicionais que guarda memória, que guarda cultura aqui de Jacareí. E eu já começo te fazendo uma pergunta, como que a gente faz, por exemplo, estamos falando tanto de turismo, turismo cultural, como transformar essa memória aqui na cidade em turismo cultural, em desenvolvimento econômico, em recursos aqui para Jacareí? A gente acaba vendo o turismo como praia, montanha, serra, mas aqui em Jacareí a gente tem várias oportunidades de turismo, porque o turismo, quando ele é bom para o cidadão, ele é bom para quem vem de fora também. E aqui a gente tem uma série de atrativos, de experiências que a gente propicia para nós, cidadãos jacareenses, mas também para quem chega de fora, seja na zona rural, turismo industrial, o turismo empresarial que vem para a cidade. A cidade tem uma história riquíssima, a gente está aqui no Pátio dos Trilhos, a cidade começou o desenvolvimento se aflorar nessa região através da ferrovia que chegou, o ciclo do café. Então a gente tem o nosso MAV, que é um museu de antropologia, tem as lendas e o folclore da cidade, muito até a lenda que Nossa Senhora Aparecida, que é Nossa Senhora da Imaculada Conceição, foi atirada aqui no Rio Paraíba, aqui próximo onde estamos, por ser a nossa matriz ser da Imaculada Conceição. Existia a lenda da cobra grande, que para acalmar a cobra se jogava a Nossa Senhora no Rio Paraíba, e essa Nossa Senhora foi parar em Aparecida do Norte, deu origem à Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil. Então, inclusive, isso está retratado no mural da nossa igreja matriz. Temos o mosteiro do Padre Antônio Maria, temos diversas atividades religiosas que também colocam Jacareí no turismo religioso. Jacareí começa na fé, entre igrejas e histórias que atravessam gerações, mas também floresce no cuidado com a vida, onde cada muda carrega um futuro. E é aqui que a gente chega agora, para conhecer um pouco mais sobre esse viveiro municipal. O viveiro municipal é uma área dentro do centro da cidade, então a gente está muito próximo mesmo do centro, como você bem colocou. É uma área de 600 mil metros quadrados, é um grande espaço verde, e dentro do viveiro nós temos o Núcleo de Educação Ambiental, que a gente chama de NEA. E através desse Núcleo de Educação Ambiental, nós fazemos muitos atendimentos de escolas, de empresas que queiram conhecer o viveiro, que queiram interagir com a natureza. E através do NEA, nós recebemos crianças, adultos para trilhas semanalmente, trilhas educativas. Então, a gente trata, da educação ambiental dentro de um espaço que a pessoa possa viver isso. A gente tenta fazer um trabalho de sensibilização, de mobilização aqui no viveiro, para as crianças terem esse contato direto com a natureza. Como aqui é uma área de preservação ambiental, aqui é um local que a gente conta com 9 nascentes e a criança precisa desse contato para aprender por que precisa preservar, o que é, para ela aprender a preservar. Então a gente faz toda essa trilha contextualizando com a biodiversidade daqui, com a importância das águas, da nascente. A gente fala também das mudanças climáticas, que aqui é bem, dá para ver bem pontual a diferença do clima daqui do centro de Jacareí para aqui no Campo Grande, no Viveiro, que é um lugar arborizado. Então a gente conscientiza as crianças sobre a importância da conservação ambiental durante toda a trilha. É também uma ação que a gente desempenha muito grande aqui no Viveiro. O ano passado, no Dia do Turismo, nós fizemos uma ação grande aqui com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e recebemos pessoas de São Paulo, por exemplo, que vieram para cá e vê um grande espaço verde dentro da área urbana e todo mundo fica maravilhado. Dentro do Viveiro, nós temos as trilhas, nós temos 6 trilhas de longa duração, de curta duração, então dá para criança, dá para jovem, dá para adulto, idoso pode vir fazer trilha também, a gente tem trilhas adaptadas para todo tipo de público.
E durante a semana a gente tem mais essas atividades com escolas, né? Porque são dias de semana, mais difícil que a população geral venha. Mas todos os domingos nós abrimos, nós temos um projeto chamado Projeto Viver o Viveiro, aos domingos das 9 às 15. Todos os domingos ele acontece e aí nós também recebemos população em geral, entrada gratuita. A gente sempre fala, venha de calçado fechado, traga um protetor solar ou um repelente, uma garrafinha de água e venha curtir o viveiro. Querem voltar mais vezes? Sim! Vão trazer o papai e a mamãe? Sim! Então, aqui a gente tem o esquilo, que também é uma atração nossa, que é o esquilinho, que é um esquilo nativo da Mata Atlântica também, aqui do Brasil, na verdade. A gente tem alguns outros animais que são mais difíceis de ver por conta do barulho, né, do movimento, eles acabam se escondendo, mas a gente tem aqui o guaxinim de mão pelada, a gente tem gambá, tem cachorro do mato. Também a gente tem uma variedade de plantas, que o seu Moura, né, que plantou muitas espécies aqui, ele começou plantando mudas do mundo inteiro, então a gente não tem só espécies nativas, a gente tem também uma diversidade de árvores e de plantas. Então a gente consegue encontrar aqui jussara, a gente consegue encontrar araribá, que são espécies nativas aqui da Mata Atlântica, e também outras espécies do mundo inteiro, como a canela verdadeira, que é o pé de canela, que a gente sempre passa também com as crianças, faz a sensibilização, mostrando a folha, mostrando de onde vem o pó da canela, ou a canela em tronco. Então a gente faz toda essa sensibilização e aqui a gente realmente conta com uma biodiversidade muito grande. Legal. E além disso, todos os passeios que são feitos, esses, por exemplo, com escolas, eles são guiados, sempre tem um guia, sempre tem alguém acompanhando, alguém credenciado, que vai explicando, e até por questão de segurança também, né? Exatamente, a gente conta aqui com outros educadores, que a gente faz essa visita também, não só para a escola, né? Também tem outros grupos que acabam solicitando essas trilhas e a gente acaba fornecendo também. Então a gente acaba recebendo muita escola, mas não é só a escola. E também tem o Viveiro, né? Que é ao domingo, que é aberto ao público e que tem as trilhas que acontecem semanalmente lá, aos domingos, e que eles acabam recebendo o público mais direto da cidade, né? Então nós temos aqui produção de mudas medicinais. Então, nós temos aqui servidores que trabalham conosco, que fazem a produção das mudas, e todos os eventos que nós temos, seja trilha ou sejam eventos aos domingos, nós temos doação de mudas. Então, essas plantas medicinais, nós temos um catálogo que nós desenvolvemos aqui com o Núcleo de Educação Ambiental, explicando, né, a função de cada uma dessas mudinhas, e o pessoal que chega, que vem conhecer o viveiro, que visita o viveiro, leva também essas plantinhas medicinais para casa. Legal. E além disso, a gente estava conversando, parece que o viveiro tá para abrir também uma trilha para quem quiser andar de bicicleta. Isso mesmo, a gente já tem fase de estudos, já fizemos os levantamentos técnicos, voo de drone, topografia, para poder abrir o espaço para o uso das bicicletas. É claro que a gente tem as trilhas a pé, agora vamos ter as trilhas de bicicleta, vamos fazer as adaptações necessárias para que sejam desempenhadas com segurança. Então a gente está bem nessa fase de implantação. Já desenhamos, já temos o traçado e agora vamos fazer as adaptações desses espaços para que quem tiver bicicleta, quiser vir pedalar no viveiro, também vai conseguir vir. A gente, quando fala em Jacareí, principalmente para quem não é da cidade, a gente pensa em Jacareí como uma cidade industrial, né? Uma cidade de oportunidades de emprego, principalmente na questão da indústria. E essa é uma vontade que a população de Jacareí tem de se transformar também, abrir essas portas para virar um polo turístico aqui na região? Eu acredito sim, porque toda vez que a cidade fica boa para o turista, ela é boa para o jacareense. Então, a partir do momento que a cidade tem eventos que atraem turista, também beneficia o jacareense. O jacareense ele não só desfruta da questão econômica, da geração da economia, do movimento da economia, mas também usufruía para o seu entretenimento. Então, aqui a gente tem festival de blues, festival de ópera, temos música clássica, temos diversas atrações culturais, a Feira do Bolinho, que é um patrimônio gastronômico da nossa cidade, que traz gente de fora, mas também, principalmente, atrai o jacareense para usufruir da sua cidade, sentir orgulho da sua cidade, sentir orgulho de ser jacareense e dos benefícios que a cidade tem.
O bolinho caipira, especificamente, ele foi consagrado como patrimônio imaterial, né, gastronômico do município desde 2010 e tem, inclusive, uma festa alusiva ao bolinho caipira que acontece no mês de junho no município. Mas, muito mais que na festa específica do bolinho caipira de junho, ele está presente em todas as feiras, né, criativas, as feiras de empreendedorismo do município, colaborando, sim, para a economia criativa do município. E de tanto ouvir falar no famoso bolinho caipira aqui de Jacareí, eu fiquei com água na boca e fiz questão de descobrir onde tem alguém que faça esse bolinho. Estou aqui na frente da casa da Mestre Ione, vamos ver se ela atende a gente. Dona Ione! Eu vi que a senhora tem o título, carrega o título de Mestre Ione. Eu estou muito curioso para saber por que isso acontece? Por que do Mestre Ione? É o Mestre da Cultura Viva. É um projeto federal para valorizar quem trabalha com a cultura, né? Que sempre trabalhou. Você tem umas regras, tem que ter mais de 60 anos. Jacareí parece que mudou. Tem que ter 25 anos de trabalho com a cultura. Né? E hoje a senhora é mestre em bolinho caipira. Em bolinho caipira, né? Bem assim, mestre do bolinho caipira. Eu fazia, a turma falava para mim, você faz bolinho gostoso. Mas eu vejo o meu mestre, o que eu estou fazendo, é muito divulgar e ensinar a fazer o bolinho caipira. Na verdade, a gente tem testemunhos, né, comprobatórios da década de 20, mas a gente não sabe a origem dele. Se ele vem dos tropeiros, se ele vem dos indígenas. E eu acho que o que trouxe isso mesmo, aproximou da população, é o preço, né? É a mão de obra, são os ingredientes, porque é barato, né? Então, assim, ele é simples de fazer, ele é só farinha, e aí você coloca um tempero, e aí você coloca uma água um pouco mais salgada, e aí você acrescenta ali todo o seu amor, e aí você chama os filhos e os netos para enrolar o bolinho, aí você coloca uma linguiça de recheio, aí você frita, e aí todo mundo se senta ao redor da mesa para comer. Então e aí você toma com café, ou você toma com uma cervejinha, ou você toma com quentão. Então eu acho que essa facilidade culinária e financeira é que tornou a tradição aí mais viável para a nossa região. Então é que o bolinho de Jacareí, ele é feito com... Linguiça, carne suína. E o de São José é carne bovina. A diferença forte é aí. E a farinha? E a farinha. Que de Jacareí, como que é a diferença? De Jacareí é branca. É farinha de milho branco. E o de São José é amarelo. Bom, e agora que eu já aprendi um pouco sobre a história desse bolinho caipira aqui de Jacareí tão maravilhoso, eu fiquei com água na boca e quero aprender a fazer para depois, lógico, degustar. A senhora me ensina, Mestre Ione? Ensino com o maior prazer. Então vamos lá. O que a gente faz primeiro? Primeiro, a gente faz esse caldo, né? O caldo, eu uso ervas, eu uso o alho. Esse caldo, ele serve para quê? Para saborizar a farinha. Tem pessoas que usam só caldo de carne, E daí ele tem que estar quente. Põe a mão na panela para você ver. Tá quente, né? Tá quente. Para 1 quilo de farinha, é 2 de água. Tá. Isso... Nossa, o cheiro desse caldo, ó. Gostoso, né? Aí tem alho, tem óleo, manjericão, tomilho, a favaca. No começo se usava muito a favaca. Tá. Né? Mas você põe água quente, ó. Você não consegue pôr. Você não quer experimentar? Quero. Põe a mão. Tá quente. Tá quente. Tá quente. Tá quente. Eu fui seco? Aí, ó. Tá Mas vendo? aí a senhora, mesmo assim, mesmo quente... Eu vou pôr na mão. E mexer a farinha e assim, vai amassando. É apertar, sabe assim? Você faz assim.
Conversa com a farinha. Conversa com a farinha. Ó, e me ajuda. depois, quando for fritar, você vai ver que o bolinho conversa comigo. Olha, que gostoso. Gostoso, não é? Masterchef Jacareí, Brasil. Isso. Tem gente que faz aperto, cada um tem o seu jeito. Tá. Mas isso aqui do bolinho, esse redondinho aqui, ajuda a cozinhar a linguiça. Porque ele deixa um pouquinho de ar. Aí. Não ficou não, viu? Ficou bom. Ficou... Tá com atrás, sacode. Ficou bom, já posso ajudar aqui, ó. Pode pôr aí, ó. Nossa, gente. Do sabor que vem da tradição do bolinho caipira, Jacareí também surpreende em outros aromas. Agora a gente troca o calor da cozinha pelo frescor dos copos. E fala também da cultura da cerveja artesanal que vem conquistando a cidade. A cerveja nem precisa falar, que já está no gosto aí, né, do brasileiro. Mas especificamente em Jacareí, considerado polo da cerveja, ela muito colabora para o desenvolvimento econômico. Hoje nós temos aí as duas âncoras, né, cervejarias industriais, que garante ao município em torno de 1.600 empregos, além, claro, de toda a questão fiscal, né, de arrecadação. Mas nós temos também as cervejas artesanais, que muito colabora para a economia, para o desenvolvimento, né, da economia criativa no município. Temos hoje aí em Jacareí 5 marcas diferentes de cervejas artesanais e isto atrai também, né, os turistas, os munícipes, aqueles que são apreciadores da cerveja, tem aí um motivo para estar em Jacareí, vir a Jacareí, né, conhecer aí mais todas essas possibilidades de cervejarias artesanais. Ou seja, são 2 motores econômicos muito potentes aqui para Jacareí. Ambos impulsionam, né, e fazem parte de toda a geração de uma economia sustentável no município de Jacareí, quer seja pelo turismo, quer seja pela fonte de empregos existentes, né? Então, elas fazem parte, muito além da cultura, como de toda a dinâmica da cadeia produtiva da cidade de Jacareí. Você é nascido e criado aqui, né, prefeito? Pratica algum esporte? Tem algum hobby que você goste de usufruir aqui na cidade? Daí eu já te explico o porquê da minha pergunta. O principal esporte é bike e correr, que são os esportes da cidade. Jacareí, na minha época, na minha geração de adolescente, era conhecido como a cidade da bicicleta. Hoje, por conta, acho que de um trânsito mais complicado, as bicicletas estão sumindo, mas a gente tem trabalhado para trazer mais ciclovia para a cidade voltar a usar a bicicleta como um meio de transporte. Então, eu gosto muito tanto de bicicleta quanto de uma corridinha. E aí, então, o porquê da minha pergunta? Daí que vem essa sua vontade de transformar Jacareí num polo turístico, principalmente num turismo de melhor qualidade de forma esportiva, trazer um turismo mais qualificado, um turismo gastronômico, que engloba também as pessoas que vêm praticar o esporte aqui na cidade? Exatamente. E quando a gente fala de esporte, a gente teve diversos campeonatos de modalidades às vezes nem tão conhecidas. Ano passado a gente teve o Campeonato Brasileiro de Arco e Flecha. São 150 competidores que vieram do Brasil inteiro. Eles movimentaram a rede hoteleira, os bares, os restaurantes da cidade. Agora a gente vai ter o Campeonato Brasileiro de Tiro. Isso também vai movimentar a cidade, traz todo tipo de pessoas que vêm para usufruir do esporte como atleta, mas também vem como para ver o esporte, né? O próprio rugby, a gente teve jogos internacionais de rugby aqui na cidade. Então, agora com o Jacareí também entrando na disputa, a gente começa a trazer também outras torcidas para assistir jogo em Jacareí. Então, eu acredito que se a gente
fomentar o esporte. E como a cidade já tem uma tradição muito grande, a cidade já foi muito grande no basquete, hoje é grande no rugby, mas já foi muito grande também no bicicross. E quando a gente dá esse holofote para o esporte, vem uma recompensa muito grande, seja na prática do exercício físico, que traz benefícios para a saúde, que traz inúmeros benefícios para quem pratica, mas também traz benefícios para a cidade, que tem a sua economia girando cada vez mais forte, cada vez mais rápido, gerando emprego e renda. E aqui a gente trabalha muito pensando na geração de emprego e renda, que é a melhor forma de garantir o progresso da cidade. Pegando o gancho do que o prefeito falou na questão do esporte, a gente conferiu alguns dos esportes que são praticados aqui em Jacareí, como o rugby, como o skate e como o futebol, o Jacareí Futebol Clube, que está de volta. Confira aí. Na realidade, o Jacareí Futebol Clube, né, realmente é um clube novo, né, digamos assim, mas com a fusão de Atlético Clube Joseense para o Jacareí Futebol Clube, então foi uma coisa muito interessante, porque esse início de negociação, isso foi o ano passado, né? Então a gente acabou alinhando com o governo e dando certo, né? Então é um projeto novo, ao mesmo tempo é uma competição muito difícil, onde a gente, um pouco de conhecimento, a gente, dentro da medida possível, a gente montou um plantel, dentro das nossas limitações financeiras, o certo é que as coisas estão caminhando. Aí agora juntou a fome com a vontade de comer, então a cidade abraçou bastante a gente, está dando bastante público nos jogos em casa, tem sido fundamentais o apoio da torcida, já tem 2 ou 3 torcidas organizadas aí, então é bem legal mesmo o projeto. Como você falou, a intenção é a garotada também sair das ruas, aí a gente com os projetos de base, sem ser o profissional também, ainda tem sub-15, sub-17, sub-20, vai entrar o sub-11, sub-12, então importantíssimo para a cidade como social e para um público em geral também como futebol profissional e entretenimento. Pois é, e no esporte da cidade, o Jacareí marcando sempre um golaço. Além do time que está na 4ª divisão do Campeonato Paulista, um dos grandes investimentos desse time novo, que surgiu esse ano, é as categorias de base. Clube que não tem dinheiro, a saída é a base, sempre é assim, né? A melhor economia, fonte de renda, sempre é a base. E Jacareí, não só Jacareí como a região toda aqui, tem bastantes valores. Eu sou de Taubaté, então conheço bem a região, conheço bem o futebol daqui, já trabalhei em Taubaté, trabalhei em São José, trabalhei no Mantiqueira, trabalhei no antigo Joseense, agora Jacareí. Então conheço bem o futebol da região, sei que tem muitos valores aqui pela região, que tem que ser valorizado, tem que ser dada oportunidade, né? Tirar das ruas, de uma maneira geral, se a gente às vezes não forma um atleta profissional, a gente está formando um cidadão melhor, isso aí é fundamental. Do futebol que move multidões, Jacareí também acelera em outras paixões. Das manobras do skate, à força do rugby, a cidade mostra que o esporte aqui vai muito além das 4 linhas. Realmente, hoje na iniciação esportiva, que são as escolinhas na cidade, a gente tem conseguido atender as periferias. E no esporte de rendimento, de performance, né, a gente tem o rugby que vem dando uma visibilidade muito legal para a cidade. O ano passado, em tratativas com a equipe de futebol, retornou esse ano a Série 4, depois de mais de 10 anos, né, sem a gente ter essa modalidade na cidade. Além do futebol de alto rendimento, também vai vir toda a base do 11 ao 20, o que proporcionou o quê? Depois de muito tempo, a gente poder colocar o estádio em condição de participar do Campeonato Paulista. Também fizemos eventos de canoagem, o handball pela primeira vez na história, participando de jogos federativos. Então o Jacareí está bombando no esporte e com certeza a gente está tendo um feedback muito bacana da população. E aí, gostaram? Andei bem, né? Graças à tecnologia. Com certeza a minha habilidade não está nem perto disso. Aquela cidade, aquele estado, aquele país que investe no esporte, ele tem uma sociedade mais fortalecida. Quem investe no esporte, investe nas pessoas. E o esporte, ele carrega consigo os seus valores. E os valores da vida são os valores do esporte. A proatividade, o trabalho em equipe, a colaboração, a proatividade, o respeito. Esses valores que nós temos inseridos dentro do esporte, nós temos também no mundo cotidiano. E esse trabalho, ele é muito importante para fortalecer nosso cidadão.
E hoje nós vamos conhecer uma modalidade que bate forte aqui em Jacareí, literalmente, o rugby. Aqui nesse projeto é o nosso projeto de centro de formação do Jacareí Rugby. Aqui é onde nós temos as nossas categorias de base, onde a gente prepara todos os atletas para todos os desafios durante o ano. Também a gente prepara para que eles possam futuramente integrar as nossas equipes principais, categoria adulto, masculino e feminino. E também, além disso, a gente prepara eles para os desafios da vida, tanto os desafios educacionais quanto os desafios sociais também. Aqui no nosso programa de centro de formação, a gente tem as idades de 13 até 17 anos. Aqui, nosso foco aqui é trabalhar eles como um meio. Então aqui a gente pega eles iniciando na parte esportiva, né? Começando a competir, ajuda eles a desenvolver toda essa parte competitiva, melhora de performance física, técnica, tática e transforma eles em atletas, potenciais atletas que possam incluir nossas equipes principais, mas também se eles não chegarem a serem atletas que possam servir as nossas equipes adultas, eles vão ser bons cidadãos, vão ser bons irmãos, bons filhos, enfim, vão ter uma troca com a família interessante também nesse sentido. O rugby hoje, a gente costuma falar no nosso meio, na nossa bolha, né, que o rugby ele é uma excelente ferramenta de formação de caráter. Eu acho que o que o rugby pode mais promover para a cidade é seres humanos com o melhor caráter, pode proporcionar o esporte, a cultura do esporte. Hoje a gente sabe que a cultura do esporte, ela educa e tem educado muito, então a gente consegue acessar atletas que talvez, meninos e meninas que talvez hoje estariam na rua fazendo qualquer outra coisa, a gente consegue trazer para dentro do esporte, porque o Jacareí Rugby, as nossas atividades são todas gratuitas, então a gente consegue fazer clínicas, a gente consegue fazer alguns eventos, alguns convites para que os atletas se somem com a gente e a gente consegue levar esse benefício para a cidade. As pessoas, acham que mulher tem que ser delicada e essas coisas, só que, não é algo que tem que ser. A mulher, ela tem raça e ela pode jogar um esporte bruto desse. Maravilha. Quanto tempo você joga aqui? Eu jogo há 4 anos. E disputa campeonatos? Como que você vê o projeto aqui no SESI? Você gosta? Já faz parte da sua vida o rugby? Pretende jogar por muito mais tempo? Eu pretendo jogar por muito mais tempo. Eu quero seguir carreira já. E eu gosto muito de estar aqui nesse local, nos treinos, e é algo que proporciona muitas coisas pra gente. Eliel, cara, obrigado. Foi um prazerzaço conhecer essa rapaziada aí, essa modalidade tão maravilhosa que é o rugby aqui em Jacareí, que alia tanto inclusão social quanto alto rendimento. Cara, vocês estão de parabéns. Imagina, eu que agradeço. As portas estão sempre abertas aí para quem quiser conhecer a modalidade. E é isso, agora a missão fica com você. Por quê? Pega! Prefeito, diante de tudo que a gente conversou aqui, de todos esses assuntos abordados, a gente percebe que Jacareí tem um potencial gigantesco para estar no cenário das grandes cidades turísticas aqui da região. Qual evento o senhor colocaria como uma força motriz para que Jacareí esteja definitivamente no calendário principal dos eventos turísticos aqui da região? Olha, são vários eventos e para todos os gostos, desde festa agropecuária, a festival de blues, festival de música clássica, então a gente tem para todos os gostos. Jacareí é uma cidade que agrada a todo mundo. É só escolher a época certa para vir para Jacareí, que vai ser muito bem recebido num evento muito bom. E para quem é de fora, para quem é turista e quer conhecer Jacareí, uma pergunta para quem é de Jacareí. Por que vir a Jacareí? Pela experiência de poder estar numa cidade que une campo, indústria e gastronomia com grande exuberância e com muita história. Acho que essa combinação poucos lugares têm. Prefeito, obrigado pelo papo, foi muito legal. Em nome do senhor, parabéns a todo jacareiense, parabéns a Jacareí pelo seu aniversário.
convidar todo mundo para a nossa festa de aniversário, uma grande festa para comemorar essa cidade que a gente, que é jacareense, tem orgulho de viver e que também recebe muito bem quem vem de fora. E a nossa viagem maravilhosa por Jacareí termina por aqui. Até o próximo programa.